Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do debate do pessoal do Seleção Sport TV, falando sobre a estreia da Libertadores. O Fluminense ontem, que desperdiçou a chance de conquistar a vitória, os 3 pontos, empatou contra o La Guaira, ficou 0-0. Reclamações ali em relação à arbitragem. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal falou sobre isso, deixar os créditos do Sport TV, deixa aquele like. Se inscreva também no canal, ativa o sino para estar recebendo todos os vídeos. Mas agora, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre o Fluminense. Tá sereno. Ele resumiu certo. Encarou de forma serena. Ele resumiu o que foi o jogo. Ele resumiu de forma perfeita o que foi o jogo. Se faz o gol, daria mais tranquilidade, os gols, né? Ele falou que as possibilidades de gol que eles perderam, às vezes não pode perder, porque isso traz uma confiança para a sequência não só da Libertadores, mas também... Muda até o jogo, exatamente. Né, você faz 1-0 nesse time, você aquele primeiro vai saindo... O do John Kennedy aos 18 do primeiro tempo, você tem outro jogo. É outro jogo. E ele foi sereno, tava ali, ele é sabedor do time que ele tem na mão. Isso é a diferença do Zubeldia hoje. Ele sabe que o time poderia ter produzido mais, se tivesse feito os gols era um outro jogo, mas que não está nada de errado, acontece, é Libertadores. Ele falou, do outro lado tem um outro time que também está aspirando alguma coisa dentro da competição. Você foi bem. Primeiro jogo de Libertadores, todo mundo ainda está aspirando alguma coisa. Está acreditando que... Né? Exatamente. Talvez o La Guaira na última rodada em casa seja presa fácil. Exatamente. Na primeira os caras ainda estão ligados. Muito ruim para o Fluminense. Os caras estão ligados ainda na primeira rodada. Ano passado, o campeão da Libertadores foi o Flamengo. Estreou na Venezuela contra o Tati. Ele ganhou suado 1-0 e foi quase 0-0. Ou Sim. quase 1-1 também, porque o Tátira botou uma bola na trave na última bola do jogo. Então, é essa coisa. E depois o Tátira não ganhou de mais ninguém. Isso. Perdeu todos os jogos. Isso. Então, às vezes você tem esse nível de motivação muito alto. Como o Palmeiras vai enfrentar o Júnior Barranquilla, que é um time melhor, o Flamengo vai enfrentar o Cusco hoje, o Corinthians... Esses times todos têm uma motivação ainda na primeira e na segunda rodadas. Depois a coisa vai andando. Aí o time, de repente, busca só um objetivo de Sul-Americana, aí busca não fazer vexame. A competição ela vai se transformando. Por isso é que eu acho que esse regulamento da Conmebol ele é um tanto quanto injusto. Eu acho que os cabeças de chave eles tinham que estrear em casa. Eu acho que uma assim, vantagem a mais. Tinha que ter uma vantagem, o fato de você ser campeão, você estar mais bem colocado no ranking. Porque você estrear em casa, você larga com 3 pontos e isso gera uma outra competição para você. Depois você vai ter 2 jogos fora nas últimas 2 rodadas. Para mim isso está errado também. Aí você desequilibra muito o grupo. Os cabeças de chave fazem a penúltima e a última rodada em casa. Também está errado para mim, aí não tem isonomia. Para mim tinha que ser casa dentro, fora, dentro, fora, com o cabeça de chave começando e terminando em casa. Você tem que ter alguma vantagem por ser campeão e por ser cabeça de chave. Agora, em relação ao Fluminense, eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas o Fluminense busca o Rodrigo Castillo para ser o homem-gol. O Fluminense está tendo dificuldade de marcar gols. E ele faz um revezamento muito grande. Ele não tirou ainda o John Kennedy do time. O John Kennedy é o titular. Você contrata o cara. Mas ele não melhorou nos últimos jogos? Eu acho que o John Kennedy melhorou nos últimos jogos. Mas Eric, é a contratação mais cara da história do Fluminense. Mas tem que vir para jogar. Mas eu acho que tem que ser adaptado. A gente não vê treino, tem todas essas circunstâncias. Mas eu acho que o Kennedy tem dado boa resposta. Ele começou bem a temporada, depois ele oscilou. E caiu um pouco de produção. Eu acho que nos últimos jogos ele vem jogando bem, vem fazendo gol. Ontem ele foi responsável por 2, 3 chances de gol. Cara, o goleiro fez uma baita defesa, cara. Se não era 1-0 o gol do John Kennedy. Contra o Curitiba, o John Kennedy fez um gol e quase no fim virou o jogo. Uma outra boa defesa do num jogo que o Castillo começou, né? Então, O Castillo é mais cara da história do Fluminense. Por quê? Não, eu tô aqui pensando. Mas é isso, galera. O pessoal aí do Sport TV, o Rizek, Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e o Richarlison debatendo ali, falando sobre o Fluminense, essa partida de ontem. Não foi um bom resultado. É claro que um empate fora de casa, se falando de Libertadores, é um bom resultado. Mas a gente olhando ali o adversário, dava sim para o Fluminense ter conquistado a vitória, os 3 pontos. Não foi aquela grande atuação ontem. Mais uma vez ali o ataque desperdiçando algumas chances, alguns gols. O Luiz Carlos Júlio até falou em relação ao Castilho, né, que chegou para ser aquele cara ali o homem gol, mas não é titular ainda. John Kennedy ontem. E o Fluminense pecou ali em algumas chances que teve. Não foi aquela grande atuação. A arbitragem também acabou prejudicando. Mas a gente não vai atribuir, terceirizar aí essa má atuação ontem, colocando a culpa só da arbitragem. Claro que o Fluminense foi garfado, foi assaltado ontem fora de casa. A arbitragem é muito ruim, acabou prejudicando.
Mas o Fluminense também teve chance e acabou desperdiçando. Se tivesse feito os gols ali, talvez não teria tanta reclamação assim em relação à arbitragem. Foi um jogo muito abaixo ontem. Citar a arbitragem, a gente cita porque errou ali ontem nessa partida, mas não foi a arbitragem aí o grande culpado, né, para o Fluminense não ter conquistado a vitória. O time foi muito mal e agora é se preparar para a sequência das próximas partidas. Final de semana tem clássico contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Fluminense, a sequência dos próximos jogos. O Fluminense joga contra o Flamengo no final de semana e depois tem mais uma partida da Libertadores contra o Rivadavia. Esse jogo vai ser em casa, uma partida aí que o Fluminense pode sim conquistar uma boa vitória, mas o importante também é vencer o Flamengo para chegar com confiança aí para essa partida, porque se tropeçar contra o Flamengo já chega pressionado para esse jogo da Libertadores. Depois tem o Santos no Campeonato Brasileiro, aí depois é a Copa do Brasil, onde o Fluminense enfrenta o Operário, depois Brasileiro, volta a jogar pela Libertadores contra o Bolívar, Internacional Brasileiro, o Rivadavia jogando fora de casa. Então essa é a sequência aí do Fluminense. Vamos aguardar aí as próximas partidas. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Se você concorda, discorda do que o pessoal falou no vídeo. Valeu e até a próxima.